Muito bom dia, muito boa tarde, boa noite, boa madrugada, feliz semana, feliz mês, feliz final de ano. E se prepare para um ano novo, renovado por dentro, reformado intimamente, reformado moralmente, mais educado, alegre. Você procure estudar Jesus Cristo através do Evangelho segundo o Espiritismo. Procure, leia na sequência durante o ano próximo todinho, estudando de 1 a 4 horas todo dia, repetindo às vezes a leitura para colher mais ensinamentos. Tem que saber estudar. Ler é uma coisa, estudar é outra. Ter cultura é uma coisa. Ter moral, educação moral, caráter é outra coisa. Você ser um cidadão civilizado é outra coisa. Você ser educado à luz do cristianismo, do Cristo. Você nunca vai usar palavrões. Você nunca vai julgar ninguém. Você nunca vai fazer fake news. Nunca você vai se revoltar, vai ficar contra as leis que estejam em vigor. Ou ao contrário, vai se adequar a elas e cumpri-las com dignidade. Você nunca vai negar a ciência, os trabalhos científicos. São trabalhos que Deus envia para nós, para melhorar a nossa saúde, a nossa vida em sociedade, em família, a nossa vida pessoal. Saber cuidar melhor do corpo, que é instrumento de trabalho da sua alma. Só conhecendo Jesus Cristo, pelo Evangelho segundo o Espiritismo, o terceiro livro da coletânea de 5, do Consolador prometido por ele, Jesus, no Evangelho de João. Hoje nós vamos, mais uma vez, pegar um livro seríssimo para a nossa reflexão. O professor de verdade é o primeiro a estudar os livros para poder passar conteúdos sérios para os seus amigos, seus alunos, seus companheiros de vida. José Raul Teixeira, para uso diário pelo Espírito Joanes. Vamos fazer uma reflexão. O objetivo do Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos Gesiel é esse, é estudar. Mas tem que saber estudar, não é ler assim uma vez por semana, não. É todo dia, de 1 a 4 horas estudando. E as outras 20 horas você fazer a ginástica da renovação, da retificação dos erros, da busca dos acertos, da busca da verdade, que foi trazida de forma pedagógica por Jesus Cristo e pela doutrina dos espíritos superiores, com o primeiro livro, o Livro dos Espíritos, 1857. Fora desse estudo, você não consegue cumprir suas tarefas para com você e para com Deus que te criou.
Não será pelo fato de viver num mundo demarcado por provanças imensas que você cortará relações com a alegria. Hoje a maioria das pessoas estão emburradas, briguentas, intolerantes. A maioria das pessoas só querem olhar os defeitos dos outros, só querem dar golpes de Estado, andar armados, só querem usar da má educação. Você vai conversar com as moças, com os rapazes, eles te dão cada resposta. As pessoas estão secas, com os corações enferrujados. Daí a doença mais grave que surge hoje no planeta, que é a depressão. É o enferrujamento do coração, da mente, dos sentimentos, da alma. As pessoas estão azedas, porque os corações estão cheios de raiva, de inveja, de ciúme, de ódio. Então, é do coração que sai esse azedume todo. Por isso, Jesus disse a Sara, a esposa de Benjamim, precisa lavar o vaso da alma, tirar essas ferrugens, essas impurezas, para semear aí a verdade. A verdade vai fazer você ter luz em toda a sua vida. Aí é que você vai viver em paz. As pessoas estão procurando paz através de remédios, de calmantes, de drogas não lícitas, do álcool. As pessoas estão procurando através do sexo desorganizado. As pessoas estão procurando ser felizes gastando dinheiro em coisas fúteis. As pessoas não estão sabendo encarar a vida como filhos de Deus, como alunos que devem retificar seus erros, buscar conhecer a lei da verdade, trabalhar essa lei e caminhar com segurança para a perfeição. Não será porque vive situações expiatórias que lhe dão ensejo de restabelecer seu equilíbrio perante as leis supremas da vida, que você se dará ao cultivo da tristeza ou do negativismo. Cada vez que você procura justificar suas atitudes soturnas e seus comportamentos mórbidos, negativos, lamentáveis, com o argumento de ser o nosso planeta muito inferior, estará patenteando o seu interesse em culpar as leis de Deus pelas desarmonias que você insiste em manter à sua volta, sem a devida coragem de lançar-se à busca do necessário equilíbrio. Aonde está o necessário equilíbrio? No estudo da verdade. Conhecereis a verdade, e aí você vai aprender a trazer esses ensinamentos para dentro de si, para a base da sua mente, da sua consciência, do seu coração. E é daí que você vai tirar a luz para viver em paz, para progredir na harmonia, de acordo com as leis de Deus. É aí que você vai ter a saúde de verdade. É aí que você vai ter a alegria de viver e agradecer a Deus pela oportunidade desta reencarnação.
Caso se detenha um pouco a observar, você verá que, ao lado da sua dificuldade, Deus sempre lhe apresenta caminhos de soluções e apoios. Deus sempre lhe apresenta caminhos de soluções e apoios. E entenderá o motivo pelo qual deverá cultivar as sementes da alegria que o Pai depositou em todos nós. Todos nós temos a oportunidade de conhecer as leis de Deus. Nos mandamentos de Moisés, nos 4 evangelhos de Jesus, nas cartas de Paulo, em Atos dos Apóstolos, na doutrina espírita, que foi enviada, ele anunciou a sua vinda. No apóstolo João, o Consolador, para explicar de forma definitiva todas as leis de Deus e para que vocês possam compreender como alunos responsáveis como fazer a reforma, como empreender a reforma íntima, a reforma moral, como empreender a caminhada para a perfeição, só respeitando os ditames das leis. Se no decorrer do dia você se chocou com cenas patéticas ou com palavras ásperas que alguém lhe dirigiu, pare e medite que muito antes de chorar e sofrer sob o travo da decepção, você tem bons olhos e bons ouvidos que lhe dão a honra de poder ver e ouvir tudo o que se passa à sua volta. A maioria de nós só quer se lamentar, reclamar. A maioria de nós quer falar mal da democracia sem nunca ter lido um livro estudado. Como é que pode um cristão querer voltar à ditadura, querer dar golpe de Estado? Como é que pode um cristão não respeitar as leis do Estado democrático de direito que estão em vigor, que deveriam ser estudadas e cumpridas com alegria, para que sejamos educados, cumpridores dos deveres, das obrigações, só fazendo com o próximo que gostaríamos que o próximo fizesse conosco, e saber implantar em nosso convívio a verdadeira alegria, sem se em dada ocasião você se amargura com a enfermidade que lhe prende ao leito por algum tempo, impedindo o seu movimento para o que gostaria de fazer, alegre-se, porque, apesar de momentaneamente impedido, você pode pensar e encontrar na sua lucidez a chance de planejar o futuro de forma mais honesta, mais direita, mais respeitadora de tudo e de todos, elaborando novos recursos, novos rumos na busca da cura verdadeira. Se você vive a tortura de filhos ingratos ou fanfarrões, ou de afetos enfermados por vícios perturbadores, medite na oportunidade que Deus lhe concedeu de amá-los, de socorrê-los até aos limites de suas forças, desincumbindo-se de sérios compromissos fixados na retaguarda. Todos sabemos que a reencarnação aqui é uma lei em que Deus oferece a oportunidade de nos reencontrarmos com todos que temos débitos a serem ressarcidos. Por isso mudamos de corpo, mas a alma é a mesma.
Por isso que temos, às vezes, antipatias, que temos que tolerar, desculpar, perdoar e saber nos aproximar como irmãos. Pense ainda que essas almas são seus filhos ou parentes somente pelos lados carnais, compromissos passados. Se não soubermos cumprirmos agora, vamos ter que repetir novas encarnações em situações mais duras. Quem não aprende pelo amor dos estudos, das virtudes ensinadas no Evangelho de Jesus, vai ter a dor como um bom instrumento pedagógico para aprender, fazendo maior ou menor sintonia com você, desde pretérito mais ou menos distante. Se nós estudarmos a doutrina espírita, que é seríssima, é o complemento do cristianismo, nós mudaremos a nossa vida. A vida será de paz, de organização, de paz e de organização. Em última análise, você só poderá fazer em favor dos seus queridos afetos aquilo que eles se permitam receber de você. Quanto ao mais, cumprida a sua parte, você deve tudo entregar ao Senhor. Se alguém não o cumprimentou como você gostaria que o fizesse, não perca o espírito desportivo e admita que a pessoa pode não lhe ter visto e que, por outro lado, cada pessoa carrega suas enfermidades, seus problemas, havendo dias melhores e dias piores em suas vidas. Alegre-se por exercitar o entendimento fraterno, respeitoso aos outros irmãos. Se alguém se deu a ação ingrata de atirar-lhe calúnia ou más palavras, não perca seu precioso tempo em revides ou em sofrimentos. Chegará o tempo de todos os acertos sob o olhar do Criador. Cultive tanto quanto lhe seja possível o hábito salutar da alegria, por não ser você quem espalha desavenças e inverdades, calúnias, fake news, que semeiam fealdade em torno da vida terrena. A alegria é um estado íntimo de integração consciente com as fontes divinas de energias. Alegrar-se é procurar cumprir cada compromisso para com a existência com boa disposição e com entusiasmo, seja na família ou nos círculos das amizades, seja na área profissional ou com você mesmo. Empenhem-se no desenvolvimento da alegria, superando com afinco todas as lutas, as dificuldades com que se depare na caminhada terrena. É aí que você vai ter apoio no cristianismo verdadeiro. Por isso que as religiões estão todas, a maioria estão todas erradas, nos mostrando caminhos que não são os verdadeiros caminhos traçados pelo Cristo. No nosso Evangelho segundo o Espiritismo, você vai ver ali a construção pedagógica pelos espíritos superiores dos ensinamentos de Jesus, de Deus, por consequência, em 28 capítulos, em 3.000 itens a serem estudados, compreendidos, entendidos, assimilados e praticados.
É aí que você vai ver com alegria o que é a caridade. Caridade é você só fazer o bem de noite, de manhã, de tarde, no trabalho, no lazer, na família, nas religiões, em todos os lugares em que o mundo permite estarmos. Só cumprindo a lei de Deus, só fazendo o bem. A benevolência passa a ser o instrumento de trabalho do nosso espírito, da nossa alma, agora, depois do estudo, consciente e responsável. Evite fazer-se uma pessoa especialista em palavras ácidas. Às vezes você pega o WhatsApp de determinadas criaturas, você sente que ali está pegando fogo. Você sente o ar do demônio ali. Você sente o ar das coisas erradas. Na verdade, demônio não existe, são os espíritos errados, atrasados, ignorantes. Você sente eles ali, dominando aqueles irmãos para fazer uso dos seus meios de comunicação, verdadeiros atos terroristas, de mala educação. Quem não estuda, evite fazer-se uma pessoa especialista em palavras ácidas, de rompantes inamistosos. Você vê muito isso na religião. A pessoa entra dentro da religião com aquela cabeça, parece que quer ser o sabichão de tudo. Aquela barriga que tem uma doença grave, a metidez à besta. De gritarias incontroladas, de lamentações repetitivas, de mau humor, enfim, vai lutando passo a passo, mas firme e fielmente, até conseguir transformar-se na pessoa vitoriosa sobre si mesmo. Jesus falou isso: eu venci o mundo, porque ele estudou as leis de Deus e as cumpriu fidedignamente em todos os momentos de sua difícil passagem pela terra. Seja sobre si mesmo alegre, descontraída, porque sabe que, embora nos cabe no mundo o enfrentamento de múltiplas pelejas e de incontáveis apertos na alma, é em Deus que devemos depositar os conteúdos das nossas tristezas e das nossas alegrias, a fim de que Ele tudo toque e ilumine, abençoando a nossa alegria em processo de crescimento, até alcançarmos a verdadeira felicidade. Quem começa a estudar o Evangelho de Jesus, o Evangelho segundo o Espiritismo, os livros seguros, quem começa a estudar de 1 a 4 horas por dia os livros seguros e trazendo esses ensinos para dentro de si, fazendo a reforma aqui em primeiro lugar, você vai ver que o mundo vai mudando. Você vê que as pessoas param de reclamar, param de ser azedas, param de jogar vinagre pela língua, pelos ouvidos. Como Jesus disse, sua língua pode ser seu fogo. Tem pessoas que, quando começam a falar, você vê o fogo saindo. Você vê ali o ódio, a raiva. Às vezes a pessoa tenta esconder isso, fantasiar, mas quem estuda conhece logo. O emburramento é uma doença gravíssima.
o nervosismo, a insatisfação de tudo. Só o Evangelho nos ajuda a fazer a lavagem da alma. Só o Evangelho estudado, acreditado, fazendo a ginástica diária com seus ensinos, é que fará com que esse campo lindo do coração, da mente, comece a dar lindos frutos de uma criatura doce, respeitosa, cumpridora dos deveres, que ama a todos, que sabe perdoar a todos incondicionalmente, reconciliar-se, que sabe que todos são seus irmãos e que precisamos trabalhar para mudar aqui, para podermos ter capacidade de mudar o ambiente e assim mudar o mundo para patamares mais elevados diante das leis de Deus. Fora do estudo, não há como fazer isso. Temos que tomar coragem de começarmos do primeiro ano primário. Não para ter títulos, mas para um dia podermos falar como foi bom estudar, conhecer suas leis, me transformar, limpar a minha alma e aprender a viver só praticando os atos do bem, da paz, da harmonia, do progresso, tratando a tudo e a todos com profundo respeito, fraternidade, cooperando sempre com tudo e com todos, para que o bem seja muito bem sedimentado em todas as nossas vidas. Muito obrigado pela atenção, que possamos refletir. A ideia do Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos Gesiel é refletir. Vocês estão vendo que tudo que falamos aqui tem uma ligação com o jurídico. Tudo que falamos aqui, se for cumprido, nos leva à paz. Aí vai sumir as brigas, vai sumir os crimes, vai desaparecer as discórdias. Então nós precisamos trabalhar primeiro nós, amando a nós, para sabermos amar o próximo, amando a Deus sobre todas as coisas. Esse é o papel do Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos, Gesiel. Muito obrigado pela atenção. Marcelo Paes Barreto, de Guarapari, Cidade Saúde do Espírito Santo e do Brasil, com todos os nossos trabalhos no Instagram, no YouTube e no Facebook. Fraternal abraço, boas e corajosas mudanças de atitude para o bem.